RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o Cruzando as Conversas, o seu programa de fim de noite de segunda a sábado. Aqui, especialistas debatem os principais temas que interferem na vida dos gaúchos e das gaúchas. A prisão em segunda instância é uma possibilidade no sistema judicial brasileiro e permite o cumprimento de pena após a condenação nessa fase. No Brasil, ela era permitida, mas foi proibida no período entre 2009 e 2016, ano em que o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por 2 vezes permitir novamente esse tipo de prisão. Atualmente, o assunto ainda gera controvérsias, principalmente devido à mudança de posicionamento de alguns ministros do STF. De acordo com o presidente do tribunal, Dias Toffoli, a tendência é de que as ações sobre a prisão após condenação em segunda instância sejam julgadas no plenário da Corte entre março e abril do próximo ano. Para debater sobre o tema, recebemos e agradecemos as presenças do promotor de justiça, Manuel Prates Guimarães. Muito obrigado. Boa noite. Do advogado José Antônio Rosa. Boa noite, José. Boa noite aos colegas do debate. Boa noite também aos telespectadores. Da defensora pública do Estado do Rio Grande do Sul, Tatiana Cosbe Boeira. Boa noite a todos, boa noite aos companheiros de debate. E do advogado criminalista Daniel Rossato. Boa noite a todos, obrigado. E a sua participação no programa é essencial. Envie perguntas ou comentários através do Facebook/RDC TV Digital. Eu gostaria de começar com o promotor de justiça, o Manuel Prates Guimarães, perguntando a ele qual é a opinião sobre a prisão em segunda instância. Qual é a sua opinião? Então, boa noite, José. Boa noite aos colegas. Boa noite. Eu entendo que é perfeitamente possível e viável, não só possível e viável, como uma necessidade no Brasil, numa situação conjectural brasileira, tanto jurídica quanto social, em que nós temos um ambiente muito grande de impunidade, uma criminalidade galopante. O Brasil, hoje ele se destaca como disparado no mundo, o maior número de homicídios do mundo. Nós vemos hoje a sociedade acuada pela criminalidade, presídios dominados por organizações criminosas, e o aguardar as instâncias de Brasília decidirem nos casos em que até elas cheguem com índices mínimos de mudança da decisão, parece ser inviável do ponto de vista da manutenção da ordem social, né, no nosso país. Rosa. Boa noite, dona José. Boa noite aos colegas. Boa noite. Eu entendo que a prisão de segunda instância, ela não só é necessária, como ela é muito clara na Constituição. Por que eu digo que ela é clara? Se nós observarmos o texto lá do artigo 5º, inciso 57, se eu não me engano, ele diz o seguinte, que ninguém será considerado culpado sem o trânsito, né, em julgado da sentença, da decisão. Ele fala somente em culpado, ele não proíbe, e não há nenhuma referência que não possa ser preso. Então, não dá para se confundir a culpabilidade com a impossibilidade de prender aquele que já, num tribunal, teve uma sentença e depois uma decisão
num tribunal colegiado tenha sido confirmada essa sentença condenatória, que ele venha a ser preso. Então não há nenhuma vedação nesse sentido. Aliás, se nós formos observar, durante mais de 20 anos não ocorreu nenhum problema nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal vinha mantendo essa interpretação, que é a correta, que é aquela que se pode deduzir da própria intenção, né, do constituinte originário, de que se mantivesse nessas condições da culpabilidade, né, e não da prisão, não da vedação da prisão. Aliás, né, se fala muito em presunção da inocência. Eu entendo como um equívoco isso, porque não se prende alguém que é inocente, né? Então, o mais certo seria o princípio da não culpabilidade, não o princípio da inocência, da presunção da inocência. Então, nesse sentido, eu não vejo nenhum problema que venha a ser preso alguém que sofreu uma condenação, confirmada essa condenação em segunda instância, né, por um tribunal colegiado. Então, eu entendo hoje assim, que essa posição que o Supremo adotou, e que alguns estão falando que vai haver uma mudança, ela, eu diria assim, totalmente equivocada, até porque é da tradição, já vinha se da tradição do Supremo Tribunal Federal até 2009, essa condição de que no momento que um condenado em segunda instância por um tribunal colegiado, logo em seguida ele poderia ser preso, não há nenhum problema nesse sentido. Tá? Já vinha assim as decisões. Logo em 2009 que se mudou essa posição. Interessante que essa posição ela mudou em 2009, logo após o início do processo do mensalão, que foi em 2005. Então, de certa forma, já se preparou o caminho para liberar, né, os políticos corruptos que estavam certamente seriam condenados, como foram condenados no processo do mensalão, né? Então, eu entendo até que essa nova interpretação foi uma interpretação extremamente casuística. Obrigada. Tatiana? Boa noite a todos. E já aproveitando o gancho do colega, eu lamento que o nosso sistema de justiça trabalhe de uma forma casuística. Porque se em 2016 houve a alteração do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, também foi em razão de interesses políticos. Me parece claro que a execução provisória da pena é inconstitucional. O entendimento atual do STF fere o texto constitucional. E há uma confusão quando se fala em execução provisória da pena, que é iniciar-se a execução de alguém que foi condenado em segunda instância com as possibilidades de prisão cautelar. Se fala aqui em impunidade, em violência, e é possível que um juiz, quando condene alguém em segunda instância, quando o tribunal condene alguém em segunda instância, que decrete a preventiva, se entender plausível e necessário, com os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, pode-se prender alguém quando ele é condenado em segundo grau, se presentes os requisitos da prisão preventiva. O que se alterou, o entendimento do STF, que é inconstitucional, sim, é a execução provisória de pena. Uma vez que a Constituição é bem clara e não admite interpretação contrária, é cláusula pétrea, ou seja, imutável a garantia constitucional do cidadão só ser considerado culpado quando tiver um trânsito em julgado. E a interpretação é linear. Trânsito em julgado significa não haver mais recursos. Então, a execução provisória de pena é inconstitucional. A questão de se poder prender alguém depois dele ser condenado exige a avaliação por parte do julgador, caso a caso, se há hipótese de prisão cautelar. Então, eu vejo, com todo respeito às opiniões divergentes, uma confusão acerca de o que é execução provisória de pena e a possibilidade das prisões cautelares, prisão preventiva, prisão temporária, que são espécies que podem ensejar o encarceramento de alguém quando ele é condenado em segundo grau. Agora, o que se tem decidido é a execução, o início do cumprimento de pena de alguém que ainda pode recorrer para os tribunais superiores. E eu pergunto, e se alguém efetivamente recorrer para o Tribunal Superior e o seu processo for anulado por um vício, uma nulidade, porque, muito embora não se analise mérito e prova nos tribunais superiores, pode-se constatar uma nulidade no processo. Como é que fica se ele já está cumprindo pena?
Então, fere brutalmente toda a principiologia da Constituição Federal Cidadã, de 1988, fere toda uma luta política de pessoas que deram a sua vida, o seu sangue, em prol das ideais de liberdade. E, mais uma vez, nesse país se decide a política criminal por interesses casuísticos e políticos. E eu lamento muito isso. Obrigada, Rossato. Primeiramente, boa noite a todos presentes aqui, a todos os telespectadores, uma boa noite. A gente precisa debater a questão da execução antecipada da pena, como muito bem pontuou a doutora Tatiana, tendo algumas premissas. Primeiro, trânsito em julgado. Trânsito em julgado é o final de todos os recursos. Ponto. Não há como a gente dizer, existe um trânsito em julgado em segundo grau, uma confusão que às vezes se levanta. Então, isso não existe. Pegando alguns pontos, doutor promotor de justiça, ele, se eu não me engano, referiu que nós temos um nível de criminalidade, as cadeias dominadas por facções criminosas, e mesmo sabendo que essas cadeias que são dominadas por facções criminosas não têm solução, não vencem dar solução para o problema da criminalidade, a gente busca prender. A gente não está aprendendo com os nossos erros. A gente precisa também, ao analisar a execução provisória da pena, fazer uma análise sem demagogia, sem hipocrisia e pensar: eu, ou qualquer pessoa dos telespectadores que estão em casa, aquele sobrinho querido, o filho eu não vou usar de exemplo, porque o filho, talvez algumas pessoas não gostem, mas vamos usar o exemplo do sobrinho querido. Ele vem na Ipiranga, um pouco mais rápido do que os 60 por hora que é da Ipiranga, o sinal está amarelo, ele pensa, e daí, eu vou igual. Acaba passando, o sinal fecha, uma senhora começa a atravessar a faixa, ele abarra a rua, a senhora morre. Nós temos ali uma discussão se houve culpa consciente, dolo eventual. Isso é uma questão que vai se perdurar até o final do processo de discussão, inclusive em Brasília. E cabe ali a diferenciação de o crime tem que ser julgado no júri ou então ser julgado por um juiz comum. O que muda tudo. Vejam, e essa decisão que vai influenciar na vida de nós todos que dirigimos, porque a gente disse, não tô nem aí, é um exemplo que eu estou dando, nem aí, normalmente se usa um outro termo que não cabe usar agora, mas que vai mudar tudo. Que só vai ser decidido, só vai ser ponderado com base nos outros julgamentos em terceira instância. Então a gente tem que pensar sem demagogia, sem pensar que é o outro que a gente está julgando. A gente está julgando nós, os nossos direitos. Nós, todos nós, somos inocentes e como é tratar como inocente até o trânsito julgado da sentença penal condenatória? Tem 2 pontos. O primeiro, questão de prova. A pessoa, depois de condenada, sem poder recorrer mais, ela ainda pode dizer que é inocente, desde que prove sua inocência por uma revisão criminal. Isso é uma mudança do trânsito em julgado. A gente precisa ter isso em mente. O segundo é saber como tratar, a forma de tratamento da pessoa como inocente. E não se trata uma pessoa como inocente prendendo-a. Se trata uma pessoa como inocente, como bem disse o colega advogado, mantendo-a solta. Então eu não vejo possibilidade, dentro da Constituição Federal, dentro da ótica da Constituição Federal, de entender que prender alguém em segundo grau é uma forma de se tratar direitos constitucionais. Obrigada. Rosa, eu gostaria que tu expusesse de novo a tua opinião, porque a gente acabou não conseguindo te escutar, a gente teve algum problema no áudio. Tá. Não, o que eu quero colocar para os telespectadores é o seguinte. A leitura do texto constitucional não fala que o trânsito em julgado, somente após o trânsito julgado do culpado é que vai para a prisão. Ele diz o seguinte, que somente será culpado aquele condenado com trânsito em julgado em segunda instância. Não existe nenhuma referência dizendo que não se pode prender quem for
julgado em primeira instância, depois ser confirmada essa sentença condenatória por um tribunal colegiado, que já é a segunda instância. Tá? Tecnicamente, eu vou explicar para o telespectador o seguinte: no momento que ele é condenado, na primeira instância, por um juiz, depois esse condenado recorre para um tribunal, que é um colegiado, que são 3 juízes que vão julgar novamente, que vão analisar essa questão. No momento que ele é julgado por esses 3 juízes, num tribunal colegiado, e é confirmada a sentença condenatória, não se fala mais em análise fática, ou seja, dos fatos. Não se faz mais análise probatória das provas. Já está consolidado que, do ponto de vista fático e do ponto de vista probatório, ele é culpado. Tem ainda uma análise nos tribunais superiores em Brasília, uma análise que vai ser feita se houve lá uma apreciação, interpretação de alguma lei equivocada, ou se houve ferimento de um dispositivo constitucional, mas isso não impede que o cidadão, o condenado, em segunda instância por um tribunal colegiado, venha a ser preso, porque a Constituição não veda essa prisão. A Constituição não fala em momento algum nessa prisão. Então aí se fala, como foi colocado aqui, em presunção da inocência. Está equivocado essa expressão presunção da inocência, porque não se prende ninguém inocente. O correto é a presunção da não culpabilidade. Não se fala em não prender, se fala no não culpado. Então a Constituição, lá no seu artigo 5º, inciso 57, ela fala em que a pessoa só vai ser considerada culpada depois do trânsito em julgado. A referência que eu estou fazendo nesse sentido é para dizer que durante 20 anos, mais de 20 anos, essa foi a interpretação do Supremo Tribunal Federal, desde a Constituição de 88. Aliás, esse dispositivo constitucional de que o cidadão só vai ser considerado culpado com trânsito em julgado em segunda instância, tá? Essa expressão, até ela é tautológica, ela é repetitiva, porque nem precisaria estar, porque é a primeira vez que se colocou em alguma Constituição esse dispositivo, não existia em lugar nenhum esse dispositivo. Então, mas o Constituinte poderia ter colocado prisão, que ele não poderia ser preso, porque existe a expressão prisão em outras disposições do mesmo artigo 5º. Então, o Constituinte não desconhecia essa expressão prisão. Então, dá para prender sim. Tá? Porque é nesse aspecto que tem que se levar em consideração, porque em qualquer momento vão partir do pressuposto que nos tribunais superiores se vislumbre que esse cidadão em algum momento poderia ser considerado inocente. Os tribunais superiores podem a qualquer momento suspender essa prisão, mas não evitar que ela seja presa quando a questão fática, a questão probatória foi totalmente esgotada na sentença e no tribunal colegiado que julgou essa questão. E a referência que eu tinha feito anteriormente é que, estranhamente, essa mudança de interpretação do Supremo Tribunal Federal, que durou 20 anos, só foi mudada em 2009, a Constituição de 88 nunca se fez esse tipo de interpretação, só se fez essa interpretação a partir de 2009, quando já estava em curso as investigações, o processo do mensalão. Ou seja, foi uma mudança, eu diria assim, casuística, já vislumbrando a possibilidade dos políticos safados se safarem, né, porque muitas das penas ali, dos crimes que eles praticaram, não eram penas elevadas. E aconteceu, como vem acontecendo, de vários políticos, vários empresários se safarem, ou porque o processo leva 20, 30 anos, que eles fazem um recurso atrás do outro, ou se safam também pela prescrição. Então tem muita gente aí se safando, muitos políticos safados escapando da prisão por causa dessa interpretação equivocada de não prender os coitados depois da última instância, da quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Alguém gostaria de... Eu gostaria. Só um ponto que eu acho que é bem interessante. Ele diz que não há vedação de prisão. É evidente que não. Existe uma lei, inclusive, que
que determina como acontecem as prisões. É a Lei 12.413, a gente teve uma evolução agora, uma mudança da legislação há pouco tempo. Não se veda a prisão. O que a gente está discutindo aqui é execução antecipada da pena ou a possibilidade de prisão. São duas coisas bem diferentes. Me parece que é uma grande confusão quando se fala. Possibilidade de Durante prisão 20 anos não teve confusão nenhuma. É que a possibilidade de prisão, ela existe. Existe a prisão preventiva. Mas- Isso pode ser decretada a qualquer momento. Mas muito A qualquer bem. momento. Mas os motivos da prisão... Então a gente não está dizendo que Mas os se pode... motivos da prisão Só preventiva me são deixa, por favor, totalmente Rosa, diferentes. só por favor, deixa eu só terminar. É exatamente isso. Os motivos são diferentes. Pela execução antecipada da pena, aquela pessoa que foi condenada em segundo grau, ela automaticamente será presa. E é isso que se combate. Não. Aqueles casos em que tu precisar prender, vai existir a Lei 12.403, o artigo 312, o artigo 319, para resolver essa solução. Aqueles que precisam ser presos, prende-se. Agora, ser obrigatória a prisão após a sentença de segundo grau, aí eu não vejo Mas aí necessidade. vai haver a banalização da prisão preventiva, da prisão provisória. Posso? Mas ela Vai já haver é a banalização. banalizada. Não é. Ela não já é banalizada. Vai Quantas pessoas estão respondendo processos soltos? Não, e quantas não, vai haver presas? banalização, deixa que Eu a preciso prisão perguntar para a doutora Tatiana, que a doutora Tatiana tem quantos clientes, doutora, atendidos e quantos soltos, doutora? A realidade A vara do nosso júri é 90% preso. sistema carcerário do Estado do Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas que estão recolhidas ao sistema carcerário, grande maioria são presos cautelares, prisões cautelares, presos provisórios. Isso é negar uma realidade. Já é uma banalização, mas a gente não precisa ser automático a prisão em segundo grau. Mas se estão o que a presos, gente tem precisa, motivo, né? o que- Guimarães. Sabe o que nós estamos falando, telespectador? Nós estamos falando do seguinte. Nós estamos falando... Porque aquele exemplo do homicídio no trânsito, que a gente está em dúvida se é culposo ou doloso, isso aí é algo quase inexistente. Nós estamos falando do seguinte. Do indivíduo que cometeu roubo à mão armada, entrou no supermercado, Ele já entrou está numa preso. casa, ele é preso em flagrante, porque acontece o seguinte... E ele vai ficar preso. Nós temos impunidade, um dos motivos da impunidade é da falta de capacidade da Polícia Civil de investigar por falta de condições, por falta de pessoal. O que faz com que um percentual enorme dos nossos processos comece a impor prisão em flagrante. Se o policial militar não pega em flagrante, depois a Polícia Civil não consegue investigar e o crime vai ficar impune, não por causa do problema do judiciário, mas porque sequer se chegou a saber, a indiciar alguém. O CNJ fez uma pesquisa em que quase 95% dos crimes no Brasil não se chega a ter uma pessoa indiciada sequer. Bom, então começa pelo flagrante. Bom, esse cara, ele vai ser solto. Daqui a pouco ele vai ter... Diz que não tem justa causa, não tem risco para a ordem pública. E nós vimos casos aqui... Nós vimos casos aqui de pessoas que cometem um roubo hoje, são soltas dali a 3 dias, cometem outro roubo na outra semana, são soltas novamente, cometem outro roubo. É isso que nós estamos Eu vendo. só preciso de um exemplo Sim. desses. Existem Por exemplo, diversos. mas Eu tem- trabalho mas- todos os dias. Mas que isso, doutora? O que exemplo. mais Quando eu tem, vinha doutora? pra cá- O que mais tem? Quando eu vinha pra cá, Guimarães. eu via numa mídia digital, a notícia era o seguinte. Um meliante foi assaltar uma casa de família. Guimarães, eu gostaria que tu contasse esse caso no próximo bloco, que a gente vai ter que fazer um intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta e o Cruzando as Conversas desta noite está debatendo sobre a prisão em segunda instância. No bloco anterior, o promotor de justiça Manuel Prates Guimarães estava com a palavra, né? E eu gostaria que você retomasse o seu exemplo anterior que você estava. Muito obrigado, José. Não, então eu estava contando só antes para dizer, né? Existe um debate todo jurídico sobre esse tema e existe a situação sobre a constitucionalidade. Quando nós falamos da questão da Constituição, nós estamos vendo se está de acordo com a Constituição ou não. Eu estou trazendo aqui uma questão mais fática. Tá? Eu gostaria muito de entrar nessa questão constitucional. Se houver tempo, eu faço questão e acho muito tranquilo também. Não, mas o doutor Zé Rosa já está falando sobre ela. Então, quando eu vinha para cá e eu estava acompanhando uma mídia digital, a mídia digital mostrava o caso seguinte. O fulano assaltou dentro da casa da residência da vítima,
que aconteceu? Aconteceu que a vítima dentro de casa conseguiu dominar o assaltante, foram todos levados para a delegacia de polícia, foram levados pela polícia militar, a polícia levando a vítima como vítima, o assaltante como assaltante. Quando chega lá, o delegado de polícia solta o assaltante e prende a vítima que estava em casa por tortura ao ladrão, teria torturado o ladrão. Nesse meio tempo, quando o assaltante sai da delegacia, algumas horas depois, ele volta na mesma casa e realiza, então, o assalto sem o dono da casa, a mesma pessoa. O que eu vejo é isso, esse tipo de caso, não exatamente assim, é claro, não com a vítima sendo presa, mas os fatos sendo reiterados todos os dias. Mas eu dizia do caso padrão nosso, é o seguinte, pego em flagrante, a prova dos autos é a seguinte, tem 2 ou 3 policiais militares que acompanharam a fuga do assaltante, pegaram uma arma de fogo, pegaram uma parte dos bens subtraídos, aí a vítima reconhece ali. A prova dos autos é essa, não tem... os transeuntes na rua não são testemunhas, não dão depoimento. Não tem outras provas e existem testemunhas abonatórias da conduta do réu. Nós precisamos de uma análise, de garantia da ordem pública, para essa pessoa que assaltou a mão armada, para ela ser presa só depois de 10 anos de processo. Nós precisamos disso. Essa é a questão. Nós vamos... porque o que acontece é o não dá nada. O que a gente ouve todos os dias no fórum é o não dá nada. Faz porque não dá nada. Porque, claro, no final existe uma punição. Mas no final, é muito no final. Essa é a questão. Então, a questão de fato é essa. Existe essa distinção, eu conheço bem a distinção entre a prisão cautelar, a prisão preventiva, que tem os requisitos especiais, e uma prisão que já é uma antecipação de pena, porque ela torna desnecessário qualquer outro exame que não o exame da própria prova. E o que se entende é que, realmente, diz o Dr. Rosa aqui, o que a Constituição veda não será considerado culpado, não é uma vedação da prisão. Tá? É como se não se pode considerar transitado julgado antes de ser transitado julgado. Tudo bem, mas existe a prisão. Bom, só que existem esses casos em que você não precisa fazer outros elementos, conjecturar retorno à criminalidade, não. Aquele roubo, cuja pena mínima fica 5 anos e 4 meses pelo uso de arma de fogo, ele, em algum momento ele tem que iniciar. E ele não tem que esperar 10 anos para ir para o Tribunal Superior em Brasília para isso. Porque se for, se gera um sentimento de impunidade e um incentivo à criminalidade. Esse que me parece o ponto. Me permite? Pois não. Eu, sinceramente, eu não vejo processos que são originários de auto de prisão em flagrante, como o doutor falou, por roubo, demorando 10 anos para tramitar. Até porque a lei prevê que eles sejam julgados de forma célere, a audiência una, não demoram 10 anos para tramitar. E o que me impressiona é que o argumento da celeridade processual, que o próprio Poder Judiciário e os agentes, o sistema de justiça faz com que o sistema seja truncado, seja argumento para se burlar a norma constitucional, uma cláusula pétrea. Então, é óbvio que a gente clama por celeridade, é óbvio que a gente clama porque não se tem impunidade, para que os crimes não prescrevam, mas me parece uma situação até kafkaniana, quer dizer, as pessoas, os mesmos agentes que dão causa a essa não celeridade, porque eu sei que o preso quer, eu discutia isso esses dias no tribunal do júri. O preso não está preocupado em ter, e me parece que essa é uma situação bastante interessante, o preso não está preocupado em ter esgoto no presídio, ele não está preocupado em ter uma cela solitária, ele não está preocupado em ter saúde, alimentação ou religião. Quem se preocupa isso são os agentes do sistema de justiça. É a Defensoria Pública do Estado, é a OAB, é o Poder Judiciário, é o Ministério Público, quando ingressam na Corte Interamericana de Justiça, dizendo que a cadeia pública de Porto Alegre é insalubre. O preso não quer saber. Por quê? Porque 90% das pessoas que estão presas lá já nascem assim, vendo cocô, desculpa o termo, mas vendo cocô a céu aberto. São pessoas pobres que não têm as mínimas condições de salubridade onde elas moram antes de serem presas. O que eles querem é um processo rápido, um processo célere, uma solução para o problema deles.
Então, me parece assim, ó, é uma discussão hipócrita da nossa parte. Os presos querem um processo rápido, eles querem uma solução rápida para os casos dele. Mas me parece que, ao mesmo tempo, tu burlar uma norma constitucional, uma cláusula pétrea, que diz que todos são julgados não culpados ou inocentes, que é a mesma coisa, até que se tenha uma decisão definitiva transitada em julgado, é casuisticamente tentar prender algumas pessoas no momento histórico do país. É isso que se fez. É isso que está se fazendo. Rossato. Mais uma vez, o ponto nevrálgico aqui, eu acho que é a gente conseguir entender que uma coisa é antecipar o cumprimento de pena, enquanto ainda aquela pena pode ser mutada. E outra coisa bem diferente é a gente possibilitar a prisão. Eu vi alguns dados trazidos pelo promotor de justiça e às vezes me choca, eu não vejo essa facilidade de soltar as pessoas, não se solta pessoas assim, roubou hoje, amanhã tá na rua. Isso é um caso, aí depois vem outro caso. Que gera uma comoção E midiática. aí as pessoas começam a falar sobre esse caso. E enquanto isso tem outros monte de casos em que a pessoa é presa e não sai mais. Fica presa do dia em que é presa, às vezes em flagrante, às vezes não em flagrante, às vezes em virtude de uma investigação. E aqui não está se dizendo que é injusto ou justo, não sei. Se foi fundamentado no artigo, na Lei 12.403, com os requisitos do artigo 312, analisando 319, tá certo. Prende as pessoas. Mas tem que ser feito de uma forma coerente. O que não pode é eu querer simplesmente chegar no final do segundo grau e dizer, agora tu começa a cumprir tua pena. Independente se tu tem possibilidade de ser absolvido ou não. E se tu me permitir, é uma situação que parece que vai se agravar, porque pelo projeto agora, pelas palavras do futuro ministro da Justiça, do juiz Moro, vai tramitar um projeto para que as pessoas saiam do tribunal do júri, condenadas pelo tribunal do júri, e já possam ser presas pela condenação, execução provisória da pena no primeiro grau. Então, quer dizer, o projeto, só deixa eu concluir, com esse discurso da violência, da criminalidade, da sensação de impunidade, do medo, que é um discurso que todos nós compartilhamos. E todos nós sentimos, que nós dois também. Está se cada vez mais antecipando ou se burlando a regra máxima. Isso é um conceito que vem lá da Declaração dos Direitos Humanos, na França, em 1789. Quer dizer, isso passa por uma construção humanitária, civilizatória do homem e que, com base em um problema social que não vai se resolver, cada vez mais encarcerando pessoas, porque só se encarcera e não se preocupa na outra ponta, não se preocupa em fazer com que essas pessoas, porque o percentual de pessoas que está encarcerado 90% são pessoas pobres e desassistidas. As pessoas não se preocupam em pensar o porquê do fenômeno criminoso, porquê do crime. E achar que a solução é encarcerar todo mundo. E agora encarcerar, como esse projeto agora que é assustador, encarcerar uma decisão do tribunal do júri pelos jurados. Quer dizer, não permitir que se discuta isso sequer em segunda instância. Deixa eu só contar uma coisa. Só contar uma coisa do júri. Eu já terminei júri. Por causa da questão da progressão de regime. Eu já terminei júri, condenação por homicídio simples, em que, porque o réu foi condenado, ele vai ter uma chance de sair mais rápido da prisão. Porque ele tem diversos processos, mas a pena dele é tão baixa, ele vai ficar 1 ano e pouco na cadeia, ele já passou isso na preventiva. 1 ano. Então, se ele continuasse hoje eu vistorei o presídio. Então eu vou no presídio e aí converso com o preso e disse, não, o meu advogado disse o seguinte, a minha cadeia não vale a pena recorrer. Por que não vale a pena recorrer? Eu fui condenado no júri, deixa eu ser condenado, deixa eu transitar em julgado sem recurso de defesa, porque é o seguinte, eu já tenho tempo de progressão, eu já vou embora. Se eu recorrer, aí o juiz vai avaliar esses requisitos de perigo para a ordem pública, etc, e eu sou capaz de ficar preso mais tempo. Então, o pessoal já sabe. Então,
isso acontece. E eu acho que, na verdade... Mas, doutor, isso só existe... reforça a argumentação exemplo, de que a Isso- banalização da prisão cautelar no nosso país. Não Eu é já saí de banalização, júri de pessoas não. presas 5 anos Isso é o preventivamente contrário. que saíram Isso é um absolvidas, exemplo doutor. de como é uma vergonha a progressão de regime no Brasil. Bom, aí no é outra Brasil, coisa, é nós outro temos penas mais reduzidas no mundo e ainda por cima um sistema de progressão de regime absolutamente sem igual, sem termo de comparação com qualquer outra. Vai num estado americano lá, comete homicídio, vai ficar menos de 10 anos fechado. Jamais! Aqui não, aqui como homicídio, então 1 ano e pouco pode estar solto. É que a gente Mas está usando de exemplo. Mas aí a Manuel, discussão é a outra, é questão progressão de É uma regime. discussão outra, mas... Não, mas mas ela maior, está Pedro. interligada, ela está Mas elas estão interligada. ligadas. Mas justamente a senhora colocava assim, não, nós não podemos burlar o princípio constitucional da presunção de inocência porque o processo demora muito. Eu percebo que a burla é o contrário. É demorar o processo para que não se aplique pena nenhuma, aproveitando-se desse bom princípio da presunção de inocência. Essa que seria a burla. Bom, existe a presunção de inocência sim. E os processos são demorados. Toda essa discussão ela passa por uma questão anterior. Por que existem tantos encarcerados no Brasil? É porque nós estamos caçando pessoas, é porque nós estamos caçando os pobres. É isso que nós vemos, policiais militares, policiais civis. Nós vamos pegar os pobres e nós vamos colocar na cadeia. Ou são pegas pessoas que estão cometendo crimes com violência e grave ameaça. Existe, é uma verdade ou é uma ficção? Nós vemos quadrilhas desorganizadas com fuzis. Vemos vídeos de crianças de 8, 9, 10 anos com fuzis. Eu acho que Não, isso não existe. É muito lindo o exemplo usado. Tem um aspecto que eu acho que é importante destacar. Em primeiro lugar, é o seguinte, 90%, mais de 90% das pessoas pobres são pessoas dignas e corretas. Então, essa ideia de que só prende pobre, não sei o quê, e parece que os pobres que são os criminosos, eu diria o seguinte, que os piores crimes não são cometidos pelos pobres. E essa ideia aí ridícula da presunção de inocência, ela está protegendo exatamente aqueles que são os maiores criminosos, que além de conseguir estender aí durante 20, 30 anos seus recursos, com pilhas e pilhas de recursos, 20, 30 recursos, além de conseguir estender por esse tempo e não serem punidos, como os crimes que são praticados contra o erário público, contra o cidadão, contra a dignidade das pessoas, como é o caso desses crimes da Operação Lava Jato, cometidos por vários grandes empresários, políticos. Um presidente da República está preso por ser ladrão. O que ele roubou, o que a quadrilha dele roubou, o que a turma dele roubou, eles cometeram crimes muito mais bárbaros. Quantas crianças deixaram de ir para a escola? Quantas crianças foram para a marginalidade? Quantas crianças ficaram sem merenda? Ou seja, Rosa, esse é o crime mais bárbaro que tem Rosa, as menores penas e que eles se safam por Rosa, causa dessa ideia da presunção de inocência, que ele só pode ser condenado em quarta instância daqui a 40 anos, Rosa, como acontece em alguns casos. Pega o Luiz Estevão, o senador Luiz Estevão. O senador Luiz Estevão tinha mais de 30 recursos, já tinha mais de 20 anos que estavam tramitando esse recurso, ele estava solto, ele cometeu crimes contra o erário público, contra o dinheiro do cidadão, aquele dinheiro que vai para a merenda escolar, aquele dinheiro que vai para a segurança, para evitar que os próprios pobres serem vítimas das gangues, da bandidagem. Então, esses caras aí que se dão bem. É isso que os doutores aqui querem com a presunção de inocência. Uma presunção de inocência, Rosa, só que não existe lugar nenhum no mundo. O senhor não me conhece para dizer isso. Como é que o senhor vai dizer que eu quero isso? Mas o senhor está fazendo uma ilação que o senhor não sabe nem quem eu sou. Isso. Eu estou defendendo. Eu posso falar então? Não, só um o senhor me pouquinho. permite Deixa eu falar? terminar, Então eu tô termina, terminando, por deixa eu favor, falar. Rosa. Por favor. Acontece o seguinte, eles estão defendendo isso. Eles estão defendendo uma presunção de inocência para que um cidadão como o Luiz Estevão, o senador Luiz Estevão, o próprio presidente Lula, que é um ladrão, seja solto
e processado com a tal presunção de inocência e vai ser condenado daqui a 40 anos quando prescreveram todas as ações. E não é só pelo fato de terem prescrito as ações, o fato da impunidade, pessoal, o fato de ninguém ser preso nesse país e cometer os crimes mais bárbaros, como são esses casos dos crimes do colarinho branco. Precisamos de uma justiça mais célere. Claro que precisamos de uma justiça mais célere. Agora, se nós não temos essa justiça mais célere, a interpretação tem que ser conforme a Constituição, uma interpretação que durante 20 anos o Supremo Tribunal estava dando, conforme o entendimento do Constituinte originário, que não misturou prisão com não culpabilidade. Rosa, vamos lá. Alguns pontos do que tu disse. Primeiro, eu vim aqui tentando ser elegante com todo mundo, eu te peço para não ser deselegante comigo. Tá? Mas eu não fui deselegante. Não, eu acho que a tua posição agora foi extremamente deselegante, tanto comigo como com a doutora. Não, eu falo por mim. Eu estou mentindo, mas por favor, eu estou tentando falar. Vamos lá. O senhor me diz, então, que durante 20 anos a ideia foi de que se podia prender já em segunda instância. E quem é que estava preso? Era o Luiz Inácio? Eram os outros, todos? Era o nosso presidente... Não, eu estou falando, por favor, eu estou falando, por favor. Não, por favor. Não dá pra prender antes, né? Era o presidente Lula, era o ex-presidente Collor. Não, eles continuavam soltos. Então não é esse o bandido que o senhor me acusa de querer defender, porque não tem nenhum cliente desses mesmo. Não é esse que estava sendo prejudicado. Era o pobre novamente. E o senhor está invertendo a ótica. Mais uma vez, mudou-se a lei. Mudou-se a lei em 2016, então. Mudou-se o entendimento sobre a lei. Né? Mudou-se. Se prendeu quem? Quem é o grande chefe de quadrilha que está preso? A não ser o Luiz Inácio, nenhum outro. Odebrecht está solto. Não, por favor. Odebrecht está solto. Sérgio Cabral está solto. Mas exemplo. O AS está preso? Não. Ah, não tá também. Por que, doutor? Não, mas o André Gutierrez, preso. Por que ele tá preso? Mas ele não tá também. Por que mas ele eles não tá já preso? foram privilegiados. Foram privilegiados, eles são empresários. Não, o Aécio. São empresários. O Aécio, doutor. O Aécio, a Gleice. Tá todo mundo solto aí. E eles estão tudo soltos. Basta pedir. E não mudou. Mas por que o Odebrecht não tá preso? Continua a mesma coisa. Deixa aí no juiz Continua a mesma coisa. Por que o Odebrecht não tá preso, doutor? Basta pedir perdão. Por quê? Por que o Odebrecht... Só tem que dizer por que ele não está preso. Porque ele fez uma delação? Ah, bom, doutor. Ai, mas e qual é o tamanho da pena dele? Doutor. Qual é o tamanho da pena dele? E qual é o tamanho da pena dele? Doutor, se existe... Qual é o tamanho da pena dele? O Instituto da Delação Premiada... Então quem está defendendo o bandido rico é o senhor. Não, eu não. O senhor está dizendo que tem que fazer delação. Eu não estou defendendo. Fazem delação. Eu não estou defendendo o bandido. Presos. Eu quero que todos são presos, como ele foi. Ele foi solto, uma semana depois. Por causa da colaboração premiada. Uma então, semana depois, fique não, rico doutor. Cometa o crime. Uma semana depois, então vamos fazer assim, ó. Senhor bandido, o senhor contrata um advogado, cometa o crime, contrata um advogado, ele e faça a delação. Corrija a informação. Então assim, amigo, é muito fácil falar que eu defendo o bandido, que eu quero. Corrija a informação, o senhor tá faltando com a verdade. Não foi uma semana depois que ele foi solto. Ah, não, foi... Quanto tempo foi depois? Não sei, um mês. Ah, bom, um mês. Doutor, corrija a informação. O senhor é um advogado. Qual é o tempo? Eu não sei qual é o tempo. Mas o senhor é um advogado. Ele está condenado. Então o senhor não faça a afirmação do que o senhor não sabe. Tá bom. O senhor é um então ele deveria estar advogado criminalista, o senhor deveria saber. Ele deveria estar solto? Não, eu não deveria saber, ele não é meu cliente. Não, eu tenho que saber dos meus clientes. Não, então o senhor não pode aqui, como profissional, prestar essa má informação para um cidadão. Quanto tempo ele está preso? Ele ficou mais de um ano preso. Eu vou pesquisar depois. Então vá pesquisar. Doutor, assim, não dá para inverter. Não dá para inverter a realidade. Quem está defendendo a prisão antes, ao final da segunda instância, e não esperar a quarta instância, somos nós. Nós estamos querendo... nós queremos que o Marcelo Odebrecht esteja solto, o doutor quer que eu... Claro que não. É evidente que é o contrário. Quem está pugnando e é isso que eu estou para dizendo. que a prisão, para que ele não haja solto. Impunidade, bom... Inclusive para ele, né? Inclusive para o Odebrecht. E mantê-lo solto é deixar... Não, eu sou contra, doutor. Mas, doutor, nós somos contra a prisão
nós somos contra... A liberdade. Nós somos Contra a favoráveis à liberdade. prisão em segunda instância. Contra a liberdade de ladrão, de nós somos assassino, qualquer- sim. e qualquer- Somos contra. Porque nós não queremos que eles cometam outros delitos. Sou Nem- contra. Nem ele, nem o Muito Odebrecht. contra. Nem Contra a ele, nem o liberdade. Odebrecht. Contra a liberdade. Quem comete homicídio, quem comete roubo, quem comete latrocínio, Tem que tem que ir ser pra cadeia, preso. pra Tem cadeia. que ser preso. A população de bem, os pobres, o que acontece é o seguinte, os pobres São os que trabalham. mais sofrem com isso. Eles precisam, eles clamam pelo amor de Deus, me deixem trabalhar, porque eu não posso sair na rua, porque o traficante é que manda aqui na vila, não tem policial para fazer o policiamento, eu preciso que prenda, pelo menos, aquele cara que é preso, roubando, aquele cara que é preso, traficante, pelo menos ele fique preso. mas eu um vi mês, O pobre um ano, 2 anos. trabalhador, o pobre precisa trabalhador não disso. quer ver a sua filha estuprada, como acontece com um local onde tem pontos de tráfico. O pobre trabalhador quer que o seu filho vá para a escola e volte sem ser vítima de uma bala perdida no confronto de marginais com a polícia. O pobre trabalhador quer ir para o seu trabalho e voltar para casa com saúde, com vida e integridade para manter a sua família. E esse sim tem que ter a proteção. Esse merece a proteção. Agora, eu não vou aqui defender liberdade para vagabundo se o pobre trabalhador é que está sofrendo. Se é aquela mãe trabalhadora, aquela mãe pobre que trabalha honestamente, que vive ali do seu trabalho, essa que está sofrendo. Eu não vou defender liberdade para vagabundo e prisão para essa senhora, para esse senhor trabalhador. Eu não vim aqui defender isso. Então aqui, ó, a dizer que eu quero liberdade para o Luiz Estevão, que eu quero liberdade, eu quero cadeia para eles também, para todos eles, para eles e também para os vagabundos que assaltam, que matam, que assassinam, que estupram. Isso é para todo mundo. Eu não venho aqui fazer seleção, e nem o doutor Guimarães fazer seleção, selecionar quem que deve ir para a cadeia e quem não deve ir para a cadeia. Não, a prisão em segunda instância é para todo mundo, pessoal. É isso que nós temos que analisar. E vou dizer mais para vocês, eu vou dizer mais para os telespectadores. A gente está defendendo, o Brasil está se achando aqui como o país top do progressismo. Mentira! Todas as nações decentes do mundo, civilizadas do mundo, não têm esse privilégio horroroso que nós temos no Brasil, que gera montanhas e montanhas de impunidades e que transformaram esse país num verdadeiro caos, que a gente não sabe se sai de casa e volta depois para casa com saúde, com vida e integridade. É contra isso que nós estamos opondo. É contra isso que a sociedade como um todo está se opondo. A sociedade não quer mais isso. A sociedade quer no mínimo de ordem. A gente fala em progresso, mas não existe progresso sem ordem, pessoal. Eu posso falar até Pode. o fim sem ser interrompido. Acho que a doutora também quer um pouquinho falar. Eu continuo afirmando que há uma confusão de conceitos. O clamor social pela redução da criminalidade, o clamor social por punição dos bandidos pode ser resolvido com a prisão cautelar. A questão é, nós viemos aqui discutir se a execução provisória de pena é ou não constitucional. E ela não é. Simples assim. Ela não é. Ela ofende o texto constitucional. Mas ofende aquilo que é chamado de cláusula pétrea, imutável. Me espanta que se discutiu muito agora durante a campanha presidencial. Qualquer tentativa de mudança, de reforma constitucional foi criticada. Porque um candidato tinha a intenção de fazer reformas constitucionais e houve um grito, estão querendo mudar a Constituição. Bom, quando se decide, quando se cria uma jurisprudência que burla, e vou dizer de novo, que burla uma cláusula pétrea da Constituição, é o Poder Judiciário legislando. E mais, legislando em algo que é imutável, que o próprio Constituinte de 88 colocou lá como uma garantia constitucional e, portanto, cláusula pétrea. A questão é assim, os outros países do mundo, qualquer lugar civilizado, bom, mas os outros países do mundo não têm o texto constitucional que nós temos. Nós não tem a garantia constitucional. Não tem, doutor. Não tem a garantia Não constitucional. tem, Como Estados Unidos, Canadá, França Todos não tem têm. presunção a de inocência. Constituição de 1978, conforme redigida pelo legislador constituinte, o nosso texto é literal, doutor. Então, essa comparação... As pessoas podem ser consideradas Guimarães? culpadas. Tá, Desculpa. é que a gente minuto, conseguir por acabar favor, de falar. eu- É que a gente não consegue nunca chegar ao fim do nosso... Um minuto. Concluiu, Tatiana?
Não, estava tentando concluir. A forma como foi redigida, doutor, a nossa Constituição, é bem claro. A garantia constitucional de que ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória é literal a interpretação. Está se tentando burlar essa interpretação que é literal, porque em algum momento histórico é interessante que seja burlada. A discussão, Mas durante 20 anos não foi, doutor. Não dá pra a falar de falar. discussão toda, ao meu ver, é se é possível prender alguém, porque esse alguém é perigoso, antes que ele seja definitivamente condenado. É possível. Tatiana, obrigada. E a gente vai fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta e o Cruzando as Conversas desta noite está debatendo sobre a prisão em segunda instância. Antes de passar aqui para os debatedores, eu gostaria de ler a opinião de duas telespectadoras. A Ana Júlia Andrade, ela diz: não, a solução não é prender mais, e sim trabalhar na base. E ainda, modificar as leis de tráfico, bem como não se permitir prender preventivamente sem precedentes. A Daniela Gonzalez Macedo diz: o Brasil prende pouco, 26º lugar no mundo pelo critério populacional, número de presos por 100 mil habitantes, e prende mal. O sistema penal no Brasil precisa passar por uma profunda revisão. São duas opiniões divergentes, né? Bem como é o debate de hoje, também com dois lados aqui sendo debatidos. E eu passo agora a palavra de novo para a defensora pública, Tatiana Cosbe Boeira, para que conclua o seu pensamento que foi interrompido antes no bloco. Só aproveitando o gancho da manifestação das telespectadoras, realmente o Brasil prende mal. O Brasil prende muito e prende mal. Só concluindo aquilo que eu estava tentando falar no fim do bloco anterior, é possível que se prender, sim, as pessoas que, de alguma forma, nos assustam ou atemorizam a população. Para isso, existem os mecanismos da prisão cautelar, da prisão preventiva. Tem fundamentos e que ela é, hoje em dia, muito, sim, banalizada. Eu trabalho num lugar em que a maioria das pessoas respondem os processos presos e respondem presos os processos por mais de 2 anos. A questão é a execução provisória de pena, e essa é a discussão que me pareceu que foi colocada aqui, se ela é ou não constitucional. E eu continuo dizendo, ela é inconstitucional. Esse discurso, que é um discurso extremamente sedutor, sobre a dona de casa, a pessoa de bem, que tem o direito de andar na rua sem ser agredida, o trabalhador honesto, que tem o direito de pegar o ônibus sem ser assaltado, é um discurso extremamente sedutor e ele é verdadeiro, é um direito de todo cidadão, não se discute isso. O que se discute é se a pessoa que não foi condenada definitivamente, que ainda pende de recurso o seu processo, se ela pode ser encarcerada provisoriamente ou definitivamente, ou até provisoriamente, porque a execução é provisória, por si só já diz, execução provisória da pena. Quer dizer, se ela pode ser presa antes de esgotados os recursos. Ela pode ser presa se tiver presente os requisitos da prisão preventiva. O juiz fundamenta e prende, ou mantém preso. O juiz condena e diz, persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, continue preso para recorrer. É possível fazer isso, é o que se faz, é o que sempre se fez. A questão é, a execução provisória de pena, ela é uma antecipação do cumprimento de pena. E antecipar o cumprimento de pena, quando a pessoa ainda não transitou em julgado uma condenação, o que é transitar em julgado? Não cabe mais recurso? É inconstitucional. Simples assim. Nos Estados Unidos é assim, na Suécia é assim, na Dinamarca é assim, nos países civilizados. Bom, o nosso modelo segue a Constituição brasileira. A gente importar modelos de uma realidade completamente diferente, e essa realidade completamente diferente começa por exatamente a foco, o ensejo, o motivo do fenômeno criminoso, é, ao meu ver, extremamente temerário e, mais uma vez, ele é sedutor, claro que é. É uma solução rápida, tranquila, fácil, que as pessoas vão se sentir mais confortáveis, mais seguras. Mas eu penso, está aí, nós, que trabalhamos num sistema de justiça, o promotor de justiça, ele é o fiscal da lei. Ele é o fiscal, é o maior garantidor, e nós, os advogados também, o advogado também, é o garantidor das garantias constitucionais. E nós vamos, então, tergiversar acerca disso,
Porque no momento histórico do nosso país é necessário, ou é sedutor que se diga isso? E nós vamos desprezar anos, séculos de construção de uma doutrina humanitária? Me parece que não é a melhor solução. Só um minutinho, eu tentando começar um raciocínio e ir até o fim. Indo de encontro com o que a doutora disse, é muito sedutora jogar para a torcida, dizer que exatamente a dona de casa quer sair com segurança, não quer o seu filho baleado, não quer que seja estuprada, não quer o traficante na porta de casa, não quer. Mas eu só vi citarem, neste momento em que a gente discutia isso, citarem crimes, mas não falaram, a senhora de casa quer que não soneguem mais, quer que não... Crime do colarinho branco. Então, vejam, é um discurso sedutor, é um discurso que se tira um exemplo de fora, se aplica aqui, e que vai se continuar aprendendo aquele que cometeu o crime da periferia. Porque o assalto, a mão armada, como foi dito aqui, o estupro não, porque o estupro ele acontece em todos os meios sociais, a gente tem que entender isso. Mas assim, essas pessoas, elas em regra ficam presas. Ou estão foragidas, não foram encontradas. Mas é uma ineficiência do Estado, porque mandado de prisão já existe. Se for condenado em segundo grau e tiver antecipação da execução da pena, vai continuar foragido. Isso não é uma questão de sim ou não a execução provisória da pena. Este é o primeiro ponto. Um outro ponto que deve ser levantado também, que é muito importante, que nem a doutora estava dizendo também, é importar mecanismos de outros locais. A gente quer importar aquilo que nos agrada, mas o que não nos agrada a gente não quer. Eu vejo dizendo assim, não, mas os Estados Unidos, mas os Estados Unidos vêm legalizando em muitos estados a maconha. Aí se eu perguntar para os colegas se eles são a favor disso, não, mas disso não, a gente vai importar aquilo que a gente quer. Mas assim, vamos nós entendermos que o nosso país é diferente do país deles, qual seja. Nós temos outros problemas muito maiores, com certeza, e eu tenho certeza que todos os 5 que estão aqui e todos que estão por trás das câmeras queremos o melhor país. Ninguém aqui quer o pior país. Só a gente precisa entender que existe um direito constitucional, algo que é meu, que eu não quero abrir mão, que é do Dr. Rosa, que é do Dr. Guimarães, que é de você, telespectador, que a gente não quer abrir mão. Quando você, telespectador, ou eu cometer um crime grave em que eu continue oferecendo risco à sociedade, estando solto, eu vou ser preso, por fundamento do artigo da Lei 12.403. Agora, não é porque eu fui condenado que eu tenho que ser preso no mesmo momento. Calma, ainda pende de recursos, eu ainda tenho recursos, eu ainda estou discutindo aquilo porque eu ainda acho injusto. E muito pior se eu tiver 40 pessoas e nessas 40 pessoas eu tiver somente um culpado, eu solto todos. Eu não vou prender um inocente. Eu preciso não prender nenhum inocente. A justiça tardia, se eu prender e depois dizer realmente não era tu, eu te solto, ou realmente estava injusto isso por este fundamento e eu te solto, a justiça tardia é a injustiça institucionalizada. É nós, o Estado, dizer nós somos injustos por te dar a justiça tardia. É isso que a gente não pode aceitar. A gente tem que pensar em fazer justiça. Por isso que é o poder judiciário, do justo. A gente busca a justiça. Ok. Guimarães. Nós temos que aprender com os nossos erros, dizia o doutor Daniel no começo. Há 34 anos, desde a lei de execução criminal, nós vemos movimentos e mais movimentos, abrandando todas as leis com relação à prisão em liberdade. E o que nós vemos é aumentar os prisioneiros por um aumento gigantesco na criminalidade. Não aumenta a criminalidade porque as leis estão mais severas. Está aumentando a criminalidade porque o crime está aumentando. E o crime está aumentando porque as leis são mais brandas, as interpretações das leis mais brandas. Em que pese, a realidade da Constituição é a seguinte. Quando a Constituição entrou em vigor, eu comecei a trabalhar como promotor de justiça, ela já tinha 11 anos. Essa cláusula pétrea de não se considerar ninguém culpado até o trânsito em julgado,
já tinha 11 anos. E, no entanto, o Código de Processo Penal, pelo texto dele, dizia que existia a prisão pela condenação em primeiro grau. Existia a prisão em decorrência de sentença. Isso era um capítulo que os manuais de processo penal falavam. E não se considerou inconstitucional isso no primeiro momento, de maneira alguma. Levou anos e anos num processo de se deixar levar por ideologias cada vez mais favoráveis à criminalidade, para então se começar a questionar da possibilidade, e aí então do primeiro grau para o segundo grau, e do segundo grau então para, num caso pontual, para livrar determinados réus, realmente foi isso. Bom, então nem depois do segundo grau. Bom, então vamos retomar. Foi uma pena, foi lamentável que aqueles réus tenham se beneficiado disso. Mas será muito pior nós estendermos aquela exceção ruim para todos os casos. Né? A lei que hoje rege essa questão da prisão em liberdade, que revogou expressamente esse dispositivo da condenação em face da sentença, ela se deu em 2011. Em 2011, no Brasil, havia um pouco menos de 50 mil homicídios por ano. Hoje, há mais de 63 mil homicídios por ano. Nós temos que aprender com os nossos erros, sim. Nós vemos as pessoas serem presas e soltas. E, é claro, a doutora fala da distinção entre a prisão preventiva, os requisitos da preventiva, da prisão cautelar, e a antecipação da sentença, isso é muito claro. Agora, é muito claro também que a Constituição, ela diz que ninguém será considerado culpado. Não que não se possa executar a pena. Não que não se possa começar uma execução. Por quê? Porque a questão é a seguinte. Nós temos uma prova absolutamente consolidada. E, bom, mas se eventualmente, existe um percentual, 1%, 0,1%, alguma coisa, que se reverte no Tribunal Superior no STF, 0,1%. Mas quantos homicídios foram cometidos por este bandido nesse período? Quantas outras corrupções foram cometidas? Quantos mais desvios de verba pública? Quantos mais estupros? Existe esse outro lado também. Então, nós precisamos claro, nós temos que nos atentar ao texto da Constituição Federal, nós precisamos nos atentar ao texto da Constituição Federal. O texto da Constituição Federal é literal, ninguém poderá ser considerado culpado. Não diz que não poderá iniciar o cumprimento de pena. A lei expressa na época era assim, depois foi mudada, houve interpretações jurisprudenciais mudando, ok? Mas ela não é expressa nesse sentido. E mais, não se pode dizer de maneira alguma que muitos países de primeiro mundo não tenham esse mesmo dispositivo de maneira alguma. É evidente que ninguém, em qualquer país civilizado, ninguém pode ser considerado culpado antes de trânsito julgado. Eu não estou querendo importar modelo nenhum. Eu só estou dizendo que essa mesma disposição existe no direito comparado e não os impede de prender antes do final. Inclusive, em alguns estudos se mostra o Brasil como tendo um nível de prisão preventiva muito alto, só que em qualquer país civilizado se considera o preso provisório aquele preso até a sentença de primeiro grau. No Brasil, não. É preso preventivo até o 4º grau. E é claro que o processo normal de roubo aqui não dura 10 anos, nunca. Até o Tribunal de Justiça, até o 2º grau. Se vai até Brasília, a gente vê esses recursos, o doutor Rosa mencionou bem, eu já vi casos assim, embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos infringentes, dos embargos infringentes, dos embargos da declaração. Recorreu 15 vezes os embargos nos tribunais superiores, empurrando o processo para frente. Então isso acontece. E outra coisa, evidente que essa posição de não se permitir, se não se ter que esperar o trânsito julgado de Brasília para o trânsito julgado, né, porque até o 2º grau nós vamos esperar de Brasília para se começar o cumprimento da pena, ele favorece, não que ele favorece,
mas ele desfavorece mais o criminoso de colarinho branco, porque ele é que tem mais condições de chegar até Brasília, até o STJ e o STF. Então, são esses os que vão mais se beneficiar da impunidade, não tem a menor dúvida. Porque eles é que recorrem muito mais até Brasília. Os prisioneiros mais comuns geralmente não vão. E na verdade, se centra muito nesses casos. Doutor, Realmente. Se o senhor me permite, o senhor está quando- equivocado. Os números da Defensoria Pública... Quando nós- os números quando da nós- Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul autorizam a sua afirmação. Nós recorremos e muito até Brasília. Tudo e bem. muito até Brasília. Então, assim, as pessoas que são desprovidas de condições financeiras, sim, recorrem por intermédio das defensorias públicas de todos os estados do doutora, país. A senhora vai me dizer isso? Sim, doutor, eu vou lhe dizer e vou lhe provar A com senhora números, vai se o me senhor dizer quiser. que com Sim, todas doutor. que não é mais... Nós vamos Sim, dizer doutor. que os Sim, atendidos doutor. da Defensoria Pública tiveram tantos habeas corpus e recursos, né, quanto o Lula Quanto o teve. Lula, O Lula monopoliza, De novo, Só um pouquinho. monopoliza a Eu pauta do STF. Nós só vemos... Não, a pauta do Lula vai ser esse, e do outro vai ser esse, e do outro dia vai ser esse aqui. Talvez porque Enquanto os processos não passem pelo filtro e morram nas súmulas. Não. Mas se recorre sim, doutor, e muito. Então, assim, Se ó, recorre sim e muito. mas se O que me chegar impressiona, lá... doutor, uma proposta que eu lhe faço. Quando a gente trata de um bem de menor importância, como é o patrimônio, numa execução civil, que há uma execução provisória, se exige uma caução para executar provisoriamente uma sentença condenatória cível, que leva em conta o patrimônio da pessoa. Quando se trata de um bem muito maior que a liberdade, simplesmente não se fala nem no poder de cautela. A pessoa pode simplesmente ver a sua condenação rescindida num tribunal superior e ter começado a execução de uma pena. Porque o bem lesado que levou isso aí também é muito mais grave. Sim, ó, Porque mas- o bem lesado é a vida, o bem lesado é a Mas integridade então, física. doutor, que prenda-se Voltamos a que não usar o prenda-se exemplo preventivamente. A gente já vai para o encaminhamento final. Eu acho que eu vou começar pelo Guimarães para fazer as suas considerações finais e daí eu te dou a oportunidade, Rosa, depois. Então, de tudo que foi dito, né, fica claro pelo texto constitucional que se pode haver a prisão tranquilamente antes do trânsito em julgado e, não será considerado culpado, mas ninguém quer isso. Ninguém quer uma antecipação do trânsito em julgado. Nós queremos, sim, uma interpretação literal da Constituição, conforme a Constituição, e que atenda à realidade da situação brasileira. O fato é esse, o fato é que nós estamos, que nós vemos, eu vejo todos os dias, a impunidade e os frutos da impunidade. O sofrimento das pessoas pela impunidade, um país que não anda por causa da impunidade, um país que se vê refém. Isso nas construções. A criminalidade cresceu de tal forma que as pessoas precisam se gradear e se tornar prisioneiras nas suas casas. Quando eu era criança, era possível brincar na rua à noite. Há quanto tempo nós perdemos esses hábitos por causa do aumento da criminalidade? Esse aumento da criminalidade é por falta de punição adequada, por falta de o Estado dar... Claro, existem muitas outras questões, além da legislação, das penas, existe toda uma questão da necessidade de aparelhamento das polícias, tudo isso também existe. Mas, enquanto nós virmos a vítima do crime como parte de um sistema que gera o criminoso, e o criminoso sim é vítima, quando for ter esse tipo de visão, nós só veremos a criminalidade aumentar, sem nenhuma possibilidade de o trabalhador se vir livre para fazer o Brasil crescer. Obrigada. Rosa? Somente gostaria de dizer que não é sedutor a situação de uma mãe pobre, trabalhadora, de um trabalhador pobre, de um pai trabalhador, um chefe de família. Não é sedutor, é a realidade. Essa é a grande realidade da grande esmagadora maioria da população brasileira.
Então, dizer que é sedutor, né, trabalhar isso aí num ambiente assim quase que romântico, né, quando a vida real mostra a realidade da vida dessas pessoas, não dá para tratar. Talvez seja romântico achar que um irresponsável que cruze um sinal amarelo, sabendo que pode matar alguém, aí ficar uma discussão jurídica em torno se ele tinha ou não intenção de fazer. Isso sim talvez seja sedutor. Mas quando aquela mãe, quando aquele trabalhador é assaltado, quando está chegando em casa, ou no caminho, na madrugada, quando está retornando para casa, isso não é sedutor, pessoal, é a realidade que acontece todos os dias. E mais um detalhe, o Maluf, quantos anos se levou aí, se esperando o tal trânsito julgado para prender o Maluf? Chegou ao final de 30 anos para chegar à conclusão que o Maluf realmente tinha cometido os crimes e que transitou tudo em julgado e ele foi preso. A grande verdade é a seguinte, que desses recursos que chegam nos tribunais superiores, a grande esmagadora maioria, eu diria assim, 99% dos recursos dos criminosos são improcedentes. A grande esmagadora maioria. E eu desafio alguém dizer que tenha 50% de êxito, 20% de êxito. Não tem. Esses recursos chegam lá e confirmam que aquele cidadão que cometeu um homicídio geralmente não tem só um, tem 2, 3, tem uma ficha enorme. Então só é uma repetição, é só uma realidade que se constrói a cada dia. E enquanto se espera o recurso dele ser julgado na última instância, ele vai ceifando vida de pessoas inocentes que estão procurando viver dignamente a sua vida. Né? E alguns até não, mas mesmo assim também têm direito de viver, né? Mas o que a gente vê hoje é essa criminalidade descambando, como o doutor Manuel colocou aqui, cada vez mais crescente. E esse tamanho que nós estamos tendo da corrupção, dessa percepção da violência no Brasil, ela passou já os limites da civilidade. Nós não podemos mais dizer que o Brasil é um país civilizado quando nós temos mais de 60 mil assassinatos por ano. Tá? Isso são números que a gente pode multiplicar esses números aí, um número maior, porque tem alguns dados que não são computados. Então é isso que a sociedade tem que entender, é isso que a sociedade tem que perceber claramente e os tribunais superiores estou encerrando já, os tribunais superiores já entenderam, principalmente o Supremo Tribunal Federal, durante 20 anos, fez a interpretação correta da Constituição e tem que continuar fazendo dessa forma. Tatiana, por gentileza. Me sobrou pouco tempo. Sobrou menos tempo para ti. Então, eu só vou reiterar o meu entendimento, com todo respeito às opiniões divergentes, enfim. O meu entendimento de que a execução provisória da pena ela é inconstitucional. Me espanta que a gente tem quase um fetiche no nosso país pela prisão. Se fala com a prisão como a solução de todos os problemas. E a regra é a liberdade, a prisão deveria ser a exceção. E há um fetiche em torno da prisão. É quase pornográfico o fetiche. E a gente vê, pelo número de pessoas que estão presas no nosso país, que ela não é a solução, longe disso. Mas, de qualquer forma, a discussão que se propôs aqui é quanto à constitucionalidade da execução provisória de pena. E a minha opinião, e amparada em várias pessoas que pensam da mesma forma que eu penso humanista, ela burla uma norma constitucional, essa interpretação do Supremo, a partir de 2016, ela é fruto de um interesse político, que foi reforçado em 2018 e que talvez agora em 2020, em razão de situações que estão surgindo agora, por exemplo, inclusive de pedidos de desculpa, se mude o entendimento. Quem sabe em 2021, 2020, 2021, comece a pensar diferente, porque outras pessoas talvez sejam atingidas por essa execução provisória de pena. Isso não é um país sério, né? Isso não é uma construção de um país civilizado, não se passa por aí. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Rossato. Rapidamente, por gentileza. Eu fiquei com um pouco menos de tempo. Bom, puxando já do que a doutora falou, exatamente, nós tivemos isso. E agora nós já temos um dos ministros mudando de opinião. Então, o 6-5 já vai virar 5-6 e já não vai ser mais assim. Por quê? Porque se mudou o interesse agora, o interesse é outras pessoas. Eu acho que o discurso continua sendo muito sedutor, porque ele diz que a senhora que está em casa deve querer poder. Óbvio que a senhora tem todo esse direito, a gente quer que esse direito seja defendido, que a polícia esteja lá, que a polícia prenda aquele que estiver cometendo um crime, se ele tiver que ser preso, que seja preso pela
fundamentação da Lei 12.403, ninguém quer que solte-se todo mundo, ninguém quer a baderna. Eu só, como eu vinha dizendo, eu só quero que seja defendido o direito da senhora também, que se a senhora, por acaso, for processada por qualquer coisa, inclusive dívidas, eu quero que a senhora, no última instância, tenha só o perdimento dos seus bens ou então tenha o perdimento da sua liberdade. É só isso. Mantenha-se a regra que temos, a Constituição que temos. Nós não podemos deixar com que um discurso bonito, um discurso que parece muito lindo, seja nos ludibrie e nos tire direitos. É ludibriar a gente. Obrigada, Rossato. Obrigada, Tatiana, Rosa, Guimarães. Eu agradeço a você também que nos acompanhou. Boa noite e até mais. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.